Deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu creio que a maioria não conhece o meu trabalho. É a primeira vez que eu estou aqui. Também isso é de Deus, muito de Deus. Tá aqui, né? Até para uma igreja como essa e tudo. Então, é muito de Deus estar aqui. Só Deus para eu pisar nesse lugar mesmo. E ainda mais falando transição para o novo, não é? Aí eu vi minha foto de camiseta no banner, com a minha cara, com 2 homens de Deus daqueles bem apóstolos, tal, né? Tudo tiozão, né? Com uma experiência já de décadas e anos. Eu falei, meu Deus, olha o que Deus faz. Eu estou do lado desses homens de Deus, que coisa, só Deus para fazer um negócio desse. E aí está escrito transição para o novo. Então assim, receba o novo de Deus. Tem algo que Deus quer te entregar através desse vaso de barro, imperfeito, mas disponível. Então, bom, vamos lá. Meu nome é Rodrigo Ramos, eu sou do Brasil, moro em São José dos Campos, interior do estado de São Paulo. São Paulo é interior, né? São José. Pertence à igreja Bola de Neve lá. Alguém conhece Bola de Neve? Já ouviu falar? Não é sorveteria, é igreja. Tem mais de 500 unidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Inclusive tem uma em Lisboa e uma em Porto. E é presidida pelo apóstolo Rina. E é uma bênção, não é? E lá na nossa cidade tem uma igreja. Inclusive o pastor é meu cunhado. Ó, é irmão da minha esposa. E lá nasceu o ministério Curando nas Ruas. Então, só para falar, eu sou casado, não é? Com uma mulher. Glória a Deus. É milagre, é milagre. Hoje em dia tá tanta confusão que tem que até falar, né, apóstolo? E há 17 anos eu tô com ela, entre namoro, noivado e casamento. E temos 3 filhos, o Natan, de 10 anos, e o Noah e Davi, de 5 anos, gêmeos. Então, você já entendeu o recado. Se você quiser ter gêmeos, levanta sua mão que eu libero um sopro. Se você sentir 2 foguinhos no útero, quer? Recebe em nome de... Quanta gente de fé, meu Deus do céu. Não, eu vi o testemunho do apóstolo e comecei a dar risada, né? Que a mulher não conseguia engravidar e já está no 5º filho. Uau, eu falei, uau, que fé. Porque gêmeos não é fácil não. E tem gente profetizando a 4ª menininha. A pastora profetizou a 4ª menininha. Se eu falar isso, minha esposa estiver assistindo agora, tem que orar por ela agora. Intercede por ela, que senão manifesta. E lá, eu sou formado em psicologia, tenho pós-graduação em gestão de empresa. Eu trabalhava no mercado de consultoria empresarial mais de 12 anos. E quando eu me converti com 30 anos, eu tenho 43, quando eu me converti com 30 anos, a minha vida mudou. E eu estou há 13 anos que eu sou convertido, e eu falo que eu vivo no primeiro amor. Não existe primeiro amor, existe único amor. Então a fome por mais de Deus nunca apagou e nunca vai apagar. Porque eu lembro que vinha aqueles religiosos e falavam assim para mim, ele está no primeiro amor, um dia isso vai apagar, esse fogo vai apagar, e nunca apagou. Então eu já vou, com o meu testemunho, eu já vou te dar algumas dicas, algumas chaves práticas. Fome e sede. Mantenha sua fome e sede, mesmo que você já tenha passado por tudo. Por difamação, por traição, por homens que te decepcionaram, mulheres que te decepcionaram, não importa. O que importa é que você continue adorando o Rei da Glória, que Ele é fiel na tua vida. Aleluia. E nesse processo de fome e sede, eu passei 7 anos, após 7 anos de conversão, eu passei por um processo de cura e libertação, não é? E porque minha mãe, eu nasci em berço espírita, não é? Minha mãe, eu falo que ela está no candomblé, mas ela é de Jesus, eu profetizo. Então, dessas práticas, não é? E então eu nasci nesse meio. Só que Deus me encontrou, eu tive um encontro com Deus. E aí, 7 anos, passei por um processo de cura e libertação para quebrar algumas legalidades e tudo mais. E o Espírito Santo me levou a fazer 7 dias de jejum só tomando água.
Então, só tomando água, 7 dias sem comer nada, só tomando água e adorando no Espírito Santo, orando em línguas celestiais, todo momento e chorando na presença. Aí eu pensei, legal, depois dos 7 dias de jejum vai abrir minha visão. Que a primeira coisa que um crente com fome quer ter é visão aberta, que quer ver anjo, não é? Quer ser arrebatado e tudo mais. Quem quer ter visão aberta aqui? Ver anjo, quem quer ver anjo? Quem quer ver demônio? Tá tudo dentro, né? Do combo do céu. E aí aconteceu algo muito... Não aconteceu nada, na verdade. Eu fiz 7 dias de jejum e não aconteceu nada assim, que eu esperava. Eu não abri a visão. Eu forçava para... Até na parede eu tento ver assim um vulto, alguma coisa, nada. Aí eu falei, o que aconteceu, né? Deus me deu algo mais precioso. E aí eu comecei a entender o caminho do sobrenatural. Após o jejum orando em línguas, eu comecei a ter visões na mente. Eu comecei a ter mais clareza do Espírito Santo falando comigo. Começou a ficar mais claro, porque o jejum, o que ele faz? Qual que é o objetivo do jejum? Não é ganhar namorado, não é ganhar dinheiro, não é ganhar trabalho, nem carro. O principal objetivo do jejum, matar a carne e fazer com que o Espírito se sobressaia sobre a tua alma. Então, quando eu jejuo, a minha alma, a minha mente fica mais conectada ao Espírito Santo, que é um com o meu espírito. Então eu começo a ouvir com mais clareza o meu espírito, que é o Espírito Santo junto. E aí o milagre começa a acontecer. As revelações ficam mais claras, o profético flui e você começa a entender a operação de Deus. E aí começou a acontecer. Eu comecei a andar na rua e comecei a ver as pessoas curadas. Então eu andava na rua, eu cheguei para uma moça e falei, você tem uma dor aqui? E aqui? Tenho. Posso orar por você? Pode. Na hora que eu orei, instantaneamente ela foi curada. Aí eu falei, uau, recebi superpoderes. E aí eu entendi que o jejum rompeu algo que já estava no meu espírito. Então, quando eu falo de destravar, quando a gente pode falar de ativar, existe algo que já está no teu espírito. Muitas vezes quando o pastor ora, eu creio numa impartição, numa ativação através da imposição de mãos, que no Brasil a gente chama de transferência de unção, por exemplo. A gente crê quando o homem de Deus, cheio de Deus, impõe as mãos sobre você, algo vem sobre o teu espírito. Só que às vezes eu preciso jejuar, orar em línguas, eu preciso trabalhar isso para que rompa do mundo espiritual para o mundo material, que rompa do reino dos céus para a terra, através de mim e de você. E aí eu comecei a ver um monte de gente curada. Eu ia no banco, via gente curada, no mercado. Outro dia eu fui no mercado, eu cheguei para a moça e falei, você tem uma bola, a moça do caixa, fazendo o pagamento, eu fui comprar lá as verduras, e eu falei, você tem uma bola branca na barriga? Ela falou, bola branca? Eu não sei o que você está falando, mas eu tirei o útero por causa de um tumor. E aí eu falei, posso orar por você? Aí eu orei e fui embora. Estava uma fila muito grande, eu orei rapidamente e fui embora. 15 dias depois, o chefe dela, que é cristão, o gerente da loja, falou, irmão, aquele dia que você orou, aquela mulher, ela tinha, segundo os médicos, ela tinha 5 meses de vida no máximo, porque tirou o útero e não parava de sangrar. E os médicos falaram, se não parar de sangrar, você não vive mais do que no máximo 5 meses. E naquele dia o sangue estancou. Naquele dia ela foi curada. Louvado seja Deus. Recebe toda a glória, Jesus. Toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. E realmente foi lindo demais. Inclusive, aquela mulher, aquela irmã estava brava com Deus, tinha se afastado da igreja, e Deus foi tão bom que por causa da cura, ela voltou para a igreja e se reconciliou com o Pai. Porque às vezes a gente fala, não, se você não perdoar, você não vai ser curado. Tem casos que não, tem casos que a graça de Deus excede todo entendimento. E eu começo a ver isso. A gente começou a ver muito milagre acontecer, e até hoje está acontecendo. E aí, o que aconteceu? Nesse processo que eu estava trabalhando no mercado de consultoria, eu falei, eu vou escrever um livro
para ajudar o corpo de Cristo a romper no sobrenatural. Então eu vou dar um testemunho e ensinar na Bíblia, na experiência, no que eu li dos homens de Deus, que vai ajudar como um guia prático para romper no sobrenatural. E aí eu escrevi esse livro chamado Curando nas Ruas. Né? E ele funciona como um guia prático. Eu falo de jejum, transferência de unção, como orar por cura, enfim. É uma bênção. Eu estou em Portugal, vai fazer um mês, não é? Dia 3 vai fazer um mês, eu chego no Brasil dia 3, e eu acho que só tem 2 ou 3 cópias desse livro. Tem lá, se você tiver interesse, fome e sede, está lá na loja, tá bom? Eu escrevi outros livros, né? Escrevi o 21 chaves para romper e acelerar o sobrenatural, também não consegui trazer, acabou tudo. E tem esse aqui tem mais, os segredos da transferência de unção, que é uma bênção, à luz da Bíblia, à luz da prática do dia a dia. Também tem na lojinha aí, na livraria. Se você tiver interesse, fome e sede de Deus, vai lá que vai ser uma bênção. Se quiser, depois a gente dá uma dedicatória e libera um sopro de unção sobre o livro. Você crê nisso? Eu creio. Não é só um ato profético. Que os lenços e trapos de Paulo curavam enfermos e expulsavam demônios. Tem pessoas que têm falado, que têm testemunhado que quando está lendo o livro sente choque. Sente uma unção vindo sobre elas. Então, tá aí, se você tiver mais fome e sede de Deus. E aí, enfim, eu comecei a escrever, comecei a romper. Aí um dia a gente começou a ir para os hospitais, começou a ver as pessoas curadas, até que a nossa pastora reconheceu o ministério chamado Curando nas Ruas. Primeiro veio o livro, depois surgiu o nome, não é? O ministério. Então hoje nós somos um ministério mesmo, não é uma igreja, não é uma denominação, não é uma placa, é um ministério que visa manifestar o poder de Deus nas ruas, fora dos templos, não é? Então a gente sempre está nos templos para quê? Para edificar, para ensinar, para ativar e enviar o corpo de Cristo a romper no sobrenatural. E hoje nós estamos com 15 unidades do ministério e está crescendo. Como assim unidades? São pessoas e regiões que se vinculam a nós, mas cada um pertence à sua igreja. Cada pessoa pertence à sua denominação, é abençoado pelo seu pastor para ir com a camiseta do Curando nas Ruas, porque eles querem estar vinculados debaixo dessa unção, dessa mentoria. E hoje a gente faz escola online, tem os livros, tem o seminário que a gente fez aqui em Portugal. Todo final de semana nós fizemos um seminário, que é um workshop prático, ensinando a igreja de Cristo a romper no sobrenatural. Eles curavam na igreja e curamos nas ruas. Vimos muitos católicos curados instantaneamente. A gente viu muçulmano curado. Teve uma vez, em 2021, eu vim aqui e eu estava na Ribeira, e aí tinha um traficante vendendo maconha. Ele chegou no amigo meu que estava com a camiseta do Brasil e bonezinho do Bola de Neve e falou: "Ei, brasileiro, queres um embasado? Um baseado?" E aí ele falou: Não quero, mas eu tenho algo melhor para você, Jesus." E aí o traficante olhou: "Eu amo Jesus, mas eu preciso de um dinheirinho para sustentar-me e tal." E aí nessa conversa o Espírito Santo falou: metal no corpo. Metal no corpo. E aí eu fiquei olhando para o lado, porque lá tinha muita gente na Ribeira, não é? Do lado de Porto. Eu ali olhando, um monte de gente. Eu falei: quem será que é? Metal no corpo? Eu falei: deve ser ele. Aí quando eu perguntei: o senhor tem metal no corpo? Ele falou: tenho a perna toda destruída e tenho metal. Eu falei: você aceita uma oração? Na hora que a gente orou, ele foi instantaneamente restaurado. Ele começou a bater o pé, pular e ficava rindo. E, enfim, falei: Jesus te ama, volta para Ele, não é? Enfim, e é isso, é uma experiência. A gente sempre tem esse testemunho aí, pastor Pedro. Eu não lembro se eu dei esse testemunho para vocês colocarem do homem amanhã eu mostro, não é? Qualquer coisa amanhã eu mostro. Tem esse testemunho? Será que tem? Depois vê aí. Eu acho que não tem, não. Depois eu... Então, o que a gente tem visto, né? Tem visto Deus curar a todo momento, manifestar o reino. Hoje, eu vou ministrar hoje e vou ministrar amanhã. Hoje tem algo especial que eu quero entregar para vocês, que o Espírito Santo me direcionou.
Amanhã vai ser um culto de milagres. Vai ser às... Que horas vai ser? 3:30? 3 e pouco. 4, melhor. É que vocês falam 1/4 para não sei o quê. 1/4, eu não entendo. Então, amanhã, o que eu quero que você faça? Eu te convido a convidar todas as pessoas doentes. Eu sei que aqui, essa igreja já está debaixo de uma unção forte de cura. Mas tem algo que vai ser feito amanhã. Tem algo que vai ser feito. Então eu quero que você traga todos os cegos, todos os surdos, todos os paralíticos, quem você puder trazer. Traga a pessoa na cama. Traga. Vai ser um dia de muita cura e muito milagre. As pessoas vão ser curadas de tudo que é forma, né? A gente tem visto, por exemplo, metal sumir do corpo. Tem visto osso colar. A pessoa chega com a perna fraturada. A gente ora, ela bate o pé e fala: meu Deus, tá bom? E vai embora. Então, a gente tem visto muitos sinais de Deus. E eu creio, aqui em Portugal, 2 pessoas cegas. Não é essa não. Põe o outro lá. Põe a moça cega. Essa é boa. Foi aqui em Leiria, na Alma Church. Volta o vídeo, outro vídeo. É um outro vídeo. É esse aí. Calma aí, não põe ainda não. O que aconteceu? A gente viu 2 nessa campanha em Portugal. Já são mais de 350 curas e milagres. Teve uma pessoa que recebeu 4 curas, por exemplo. Então, a gente tem visto assim, muitos sinais. E 2 mulheres cegas voltaram a enxergar. Uma em Porto, uma senhora cega há 20 anos, 2 olhos, voltou a enxergar. Num culto nosso lá na renovação do pastor José Carlos. E também em Leiria, na Alma Church, foi essa moça. E foi muito interessante porque ela estava bem lesada, tinha um olho esquerdo bem lesado. E Deus me deu uma visão. Eu simplesmente falei, eu estava adorando a Deus e eu vi uma moça jovem com cabelo castanho curto. Olha como ela tá, cabelo preto e comprido. Mas eu falei, eu vi uma moça jovem com cabelo castanho curto e uma mancha preta. No mundo espiritual eu vi uma mancha preta no olho dela. E falei, quem é você? Se identifica. Se você se identifica com essa palavra, levanta a sua mão. E ela levantou a mão. Só que quando eu vi o cabelo preto e comprido, eu falei, não é ela. Eu ignorei ela, meio que ignorei e orei por outras pessoas que levantaram a mão também. Só que daí no final, quando a gente estava impondo as mãos, ela veio e falou, aquela visão é minha, sou eu, porque eu sempre uso cabelo curto e castanho. E meu olho, esse olho esquerdo, eu fui lesada com a toxoplasmose. A bactéria destruiu o meu olho. Destruiu e ficou preto, completamente preto. Eu falei, então esse milagre é teu. Eu botei a mão nela e pá! E Deus abriu a visão dela. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos dar uma olhada. Passa o testemunho. Que daí já é ela dando testemunho, né? E ela falou que era cega do olho esquerdo, porque não tinha um fundo. E eu não tinha formação da córnea, porque a toxoplasmose ela corroeu a formação. Então era um fundo preto. Era um fundo preto do qual eu não via nada. Tanto ontem lá no salão da Mara, eu tava com uma colite, eu falei, eu não enxergo desse olho. Ela, como assim? Aí a gente ainda foi brincar. Que eu fechei o olho, ela veio assim com o dedo bem perto. E eu fiquei parada. E ela falou assim, meu Deus, ela nem pisca, fica paradinha. Porque eu realmente não via nada, era tudo preto, tudo preto. É um milagre criativo. A toxoplasmose corroeu o olho dela, a córnea. Ou seja, corroeu. Impossível. E Deus restaurou a córnea dela. Fecha o seu olho bom, eu vou atrás de você. Vê se você pega. Tá conseguindo ver? Agora vem aí. Fecha o olho bom. E o outro que também tá bom. E quantos dedos tem aqui? Faz com a mão. E agora? 1. E agora? Isso. E agora? Agora pega meu nariz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Aleluia.
Maravilhoso, Espírito Santo. Glória a Deus. Então eu creio, irmãos, amanhã vai ser um tempo de milagres. Pessoas vão receber milagres também pela tela, não é? E vai ser um tempo muito forte. Vai ser um tempo muito precioso. Então, mas hoje eu quero falar de uma prática. A gente está numa escola, volto a dizer, eu quero trazer uma chave muito importante aqui, que para mim é uma das principais práticas. Fala assim: Deus em mim, Deus através de mim. Então, dentro do nosso ensino, a gente fala que existem chaves. Por que eu falo chave? Porque chave abre uma porta. Ontem não pregou-se sobre porta? Jesus não falou: eis que vos dou as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. Mas de que forma que eu tenho que ligar aqui na terra para o céu vir? Essa é a questão. Então existem chaves que são práticas bíblicas, práticas que ajudam a mudar a minha forma de pensar e a minha forma de agir, certo? Pensamentos que geram atitudes, tudo baseado na palavra. Então, existem práticas para ter mais de Deus em mim, e depois, quando eu estou cheio de Deus, existem práticas que ajudam a fluir Deus através de mim, que são os dons do Espírito Santo. Então, primeira coisa que eu preciso me preocupar na minha vida, depois que eu sou salvo, depois que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, Paulo fala o que em Filipenses 2,12? Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Então ele fala para você desenvolver. Então, Deus em mim, eu preciso desenvolver a minha salvação para ter mais da plenitude de Deus em mim, para que flua através de mim, ok? Marcos 12:30 diz o que? Ame a Deus com toda a alma, coração, força e entendimento. Ou seja, você tem que usar todas as faculdades da tua alma, porque na tua alma está o teu coração, na tua alma está o teu entendimento, e na tua alma está a tua força. Força é vontade, entendimento é mente, pensamento, crença, e coração, sentimento e emoção. Tudo está na tua alma. Nós somos seres divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, quem que é o maior responsável para manifestar a glória de Deus? A tua alma, porque o teu espírito está pronto. Teu espírito, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, se torna um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17 diz assim: aqueles que se juntam a Deus se tornam um espírito. Você fala assim: eu sou um espírito com o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, é como se viesse um upgrade sobre você, como se viesse uma capacitação do céu para que você se torne imagem e semelhança do Pai. Sabe, quem viu já o Tocha Humana? Quem é que assiste Marvel, Vingadores, Avengers? Assista, que você vai ver princípio espiritual aí. Quem já assistiu o Quarteto Fantástico? Não tem o Tocha Humana? É você no mundo espiritual. Você é um corpo cheio de glória. Por isso que você é a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é um espírito. A palavra diz: Deus é um espírito. Então você é a imagem e semelhança dele. Então você é um espírito, que é único. Qual é o teu nome? Qual é o nome da senhora? Isso. Carolina? Você é um espírito único. Você tem uma digital única. Em 8 bilhões de seres humanos, você tem uma digital que é única, é sua. E o seu espírito também é único. Só que agora tem a capacitação do Espírito Santo. Você é um corpo cheio de glória. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Então, o que você faz? Você tem que liberar esse espírito através da tua alma. Então, quem que você precisa desenvolver? Muito. Qual que é o odre? Quando Jesus fala, o odre novo, o odre velho precisa estar novo para sustentar vinho novo. O odre é a tua alma.
Eu tenho que trabalhar a minha alma. De que jeito? Protocolo, chaves. Quais chaves? Aumentar minha fé, ler a palavra de Deus, oração em línguas, jejum na água. Tudo isso eu preciso fazer ainda. Fala assim, protocolo. Às vezes você fala, mas eu preciso de dom, o Senhor me dá dom. Às vezes Deus já te deu tudo, mas está faltando algumas atitudes tuas para romper isso. Às vezes você está cheio de dom, só que às vezes a gente fala, eu ando com, que nem aqui, é uma igreja que está debaixo da paternidade do Guilherme Maldonado. Aí você fala, eu recebi uma imposição de mãos do Guilherme Maldonado, um homem usado em curas e milagres, e por que eu não vejo isso? Porque falta trabalhar o processo. Não basta receber o dom, não basta receber a unção, eu tenho que trabalhar o processo para que isso rompa. Lembra que falou ontem, o apóstolo? Processo. O que ele falou? Para eu chegar na bênção, muitas vezes eu passo por um processo. E eu quero te dar uma dica prática que vai te ajudar nesse processo a romper no sobrenatural, que muitas vezes você já conhece, ou não pratica, mas que eu quero te encorajar a você a praticar muito. Quem aqui ora em línguas? Quem não ora em línguas, levanta a mão, por favor. Quem não ora? Quem não sabe orar em línguas? Quem não conhece essa prática, levanta a mão. Só? A maioria ora em línguas? Uau! Quem já ora em línguas? Tá, a maioria ora em línguas. E quem não ora em línguas, levanta a mão. Seja sincero. São poucos. Então, glória a Deus. Glória a Deus. E quem ora em línguas, mas ora pouco? Quem sabe orar em línguas, mas ora muito pouco no dia a dia? Levanta a mão. Legal. Beleza. Então, e quem ora todo dia em línguas? Levanta a mão. E teve gente que não levantou a mão. Então, tá meio a meio. Então, vamos lá. Então, o que é importante entender? Para romper no sobrenatural, eu preciso orar muito em línguas, não é? Então eu quero trazer aqui algumas chaves práticas que eu creio que vai colaborar no teu rompimento sobrenatural. Então, a gente chama de adoração no Espírito Santo. Eu quero trazer essa revelação do que Deus me mostrou, o que é adorar no Espírito. Tem gente que fala que adorar envolve servir. Sim, você pode adorar servindo, você pode adorar a Deus dizimando, ofertando, você pode adorar a Deus. Mas eu creio que a adoração, não é? A revelação da adoração envolve mais outras práticas. Então a primeira delas é a oração em línguas, ok? A primeira delas é a oração em línguas. Então, glória a Deus que muita gente aqui ora em línguas, mas quem não ora em línguas, hoje você vai orar. Você quer orar em línguas? Quem não ora, quer orar em línguas? Então, hoje eu creio que vai romper isso na tua vida, tá bom? Então, a primeira prática, vamos lá, a primeira prática para adorar no Espírito Santo. Eu vou trazer aqui como referência João 4:23, que diz assim: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, ok? Então, porque Deus é um espírito, e os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. A palavra adorar no grego quer dizer humilhar-se, reverenciar-se, prostrar-se, agachar perante o teu Deus. A palavra no grego, proskinel, que é adorar, ela representa assim, no literalmente traduzindo, quer dizer, cão que lambe a mão do dono, cão que lambe a mão do seu dono. Quem aqui tem cachorro? Então você sabe o que eu estou falando. Quando você está deprimido, você chega em casa, o cachorrinho vem e começa a te lamber, e aí você fica motivado. Você fala, só você me entende, eu te amo, eu vou abrir uma igreja só para cachorro, porque não dá para lidar com o ser humano e tal. Então, o cachorro, ele é um bom adorador. Mas, calma aí, então quer dizer que eu tenho que me humilhar perante Deus? Sim,
Deus não quer, veja bem, Deus não quer te humilhar, ok? Deus não quer te humilhar. Ele não fala que Ele humilha todo mundo. Ele fala que Ele derruba o orgulhoso. Ele derruba o soberbo. Mas Ele fala para que você decida se humilhar perante Ele. Então, mas essa humilhação não é uma humilhação racional. É uma humilhação, é quando você se coloca como fraco perante a santidade e o poder dele. Você sente o amor. E o amor dele é tão constrangedor que você se humilha, porque você sabe que você não merece. Então, diante da presença dele, você chora. Por que eu choro? Porque eu sinto o amor e o poder dele em mim. Eu falo, o Senhor é tão bom e eu sou tão mal. E eu começo a chorar. É isso. O humilhar-se é isso. Ele não quer te humilhar, mas você, diante da glória dele, você se prostra. É isso. É nessa glória que eu tenho que chegar. Eu tenho que quebrar toda a racionalidade para conseguir adorar no Espírito. E quando ele fala de adorar no Espírito Santo, eu entendo que envolve essa prática. Então vamos lá. Primeiro, tempo de qualidade. Primeira atitude, tempo de qualidade. Eu vou trazer 7 dicas. 7 dicas práticas que as 7 dicas envolvem, na minha percepção, na minha revelação, uma verdadeira adoração no Espírito Santo. Então a primeira, tempo de qualidade, ou seja, você tem que parar para orar. Você tem que parar para adorar. Meia hora, 1 hora, não adianta ficar lavando louça, dirigindo, andando e orando. Pode, claro, pode, deve, orar e sem cessar. Você pode pegar o comboio orando, mas o importante é que você tenha um tempo de qualidade com Deus. Sabe, o tempo que você fala, hoje eu estou aqui contigo, eu quero ficar aqui contigo. A presença está sempre em você, mas Ele precisa desse tempo de qualidade, não é? Então, é muito importante que você pare tudo, pare de pensar em tudo e foque somente nele. Quem é casado aqui? Então, quem é homem casado? Homens que estão aqui casados, você sabe o que eu estou falando, né, irmão? A sua mulher, quando ela quer falar contigo, como é que é? É assim? Ela está falando com você e você está aqui? Fala. Pode falar, estou ouvindo. Está me ouvindo mesmo? Tá, estou te ouvindo, irmã. Pode falar, meu amor. O que ela vai ficar? Brava. Muito brava. Com razão. Ela vai atacar panela em você. Então assim, então, como é que você tem que falar com a esposa? O amor. E fazendo assim, né? Ainda dando. Nossa, é sério? Meu Deus. Entendeu? Aí ela vai ver que você está. Espírito Santo é a mesma coisa. O Espírito Santo, ele não quer muito de você, ele quer tudo. Fala assim, o Espírito Santo não quer muito de mim, ele quer tudo. Então, Deus é a pessoa mais interessada em falar contigo do que você com Ele. Ele está 24 horas batendo na porta. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir eu bater e abrir a porta, eu vou cear com ele, ele comigo. Ele está 24 horas. A pessoa mais interessada em se relacionar contigo é Deus. Ele nunca está longe. Ele sempre está perto. O Deus de longe é um Deus religioso, criado pela religião. O Deus de perto continua dentro de você. Tem gente que fala assim, tem hora que Deus se cala. Não. Mentira. Ele não se cala, Ele a todo momento está falando contigo. Mas é que você quer que Ele fale contigo do jeito que você quer. Você quer que Ele fale contigo daquele jeito que você quer. Arrogância, soberba. Ele vai falar do jeito dele. Pode ser, tem um profeta meio doido lá do Brasil, que ele vê os passarinhos e ele fala, Deus falando comigo. Pai, Filho e Espírito Santo voando. Às vezes os sinais falam contigo, é Deus falando contigo. A palavra fala contigo. E Deus a todo momento do seu interior também está dando testemunho interior. O Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então a todo momento o Espírito está falando com você. Mas eu preciso ajustar a frequência da minha alma. Porque o que a gente vive hoje?
um excesso de ansiedade. O que é ansiedade? Construção de pensamentos trágicos diante de um futuro que não aconteceu. Eu crio um monstro, só que ainda não aconteceu. E isso diminui a minha fé. Porque fé não é subir no monte, fé não é ficar orando 8 horas por dia. Fé é deitar em paz, relaxado, porque o papai está tomando conta de tudo. Ah, papai, porque o papai cuida até dos passarinhos. E então ele vai cuidar de mim porque ele diz que eu sou mais especial que os passarinhos. Adorar no Espírito Santo é você ter um tempo de qualidade com Deus, a ponto de você esquecer de tudo. É como se você precisasse, seu carro está sem combustível, está sem gasóleo, e você precisasse abastecer. O momento da adoração é essa. Adorar no Espírito Santo não é oração intercessória. Quem é da intercessão aqui? Quem é da intercessão? Muito bem, toma cuidado. Muitos intercessores acham que às vezes confundem. Não vou falar que são vocês, mas muitos no dia a dia acabam intercedendo demais e adorando de menos. E o que acontece? Retaliação. Você está na guerra toda hora. Você está entrando em guerra. Intercessão é guerra. Eu já fui da intercessão. É guerra. Eu amo intercessão. Eu tenho intercessores que oram por mim agora. Estão orando por mim agora. Pela minha família. É importante. Mas existe uma diferença entre interceder, que é orar pelo outro, entrar na brecha, e adorar no Espírito Santo. Adorar no Espírito Santo não é petição. Você não pede, você contempla. Fala assim: qualidade é melhor que quantidade. Quando você aprende a adorar no Espírito, você se conecta na presença em minutos. Deixa eu falar os benefícios da adoração, só para você entender onde eu vou te levar aqui. Quando você adora, os canais espirituais ficam mais sensíveis. Você ouve mais a voz de Deus. Os 5 sentidos ficam mais sensíveis: ver, ouvir, sentir o cheiro, sentir o gosto e sentir o toque de Deus. Quando você adora no Espírito, a palavra fica mais clara. Quando você adora no Espírito, você se quebranta mais e se arrepende mais dos seus pecados. Quando você adora no Espírito, você fica mais sensível ao poder de Deus. E você gera uma paz sobre você. É o verdadeiro esconderijo do Altíssimo que Davi fala. Davi fala: o esconderijo do Altíssimo é nesse momento que eu entro. Quando eu paro no meu secreto, que pode ser qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer posição. Porque tem gente que gosta de joelhar, né? Tem gente que gosta de ficar de joelho. Eu gosto de ficar deitado. Tem gente que gosta de ir no monte. Eu prefiro o meu quarto, meu sofá, é o meu monte. Porque eu tenho as maiores experiências sobrenaturais naquele sofá da minha casa. De ver anjo, de ver revelação, de sentir uma glória poderosa e chorar de forma exponencial. Então é isso. Primeiro, tempo de qualidade. Você precisa ter tempo de qualidade. Você precisa parar o seu dia a dia, encontrar um lugar onde você fica à vontade, que pode ser na rede, no sofá, no quarto, na sala, na cozinha, no porão, no monte, onde você quiser. Mas eu sei que português não gosta muito de monte, não é? Quem gosta de monte aqui? Eu não gosto muito, mas tudo bem, glória a Deus, eu respeito o monte. É que no monte, sei lá, às vezes você cai no poder e bate na raiz da árvore, sabe? Às vezes você está no monte ali adorando, vê um maluco do mato e põe a mão na tua cabeça e começa a profetizar, você não sabe nem onde é a vida dele. Uma vez uma moça, a gente estava no monte, uma vigília no monte, aí oramos, a moça caiu. Quando ela saiu, tinha uma taturana, uma aranha desse tamanho, irmãos. Aí eu, glória a Deus, livramento do Senhor. Deus é bom, não contei nada para ninguém, para não traumatizar sobre o monte. Então, algumas experiências do monte me levaram a querer desejar o quarto. É tipo uma igreja dessa, sabe que coisa linda? Só falta uma coisa nessa igreja. Aqueles EVA, sabe, macio?
Porque você já é, os tatame de judô, que daí já é macio, né? Você já cai, não precisa nem segurar. Eu estou pensando nisso, já chega aqui, ó, tira o sapato, bota uma meia, né? Que não seja furada. E vem adorar o Senhor. Aí as pessoas adorando já, cai no fofinho. Olha a dica aí, pastora. É forte, é um mistério. Então, meu Deus, quanto tempo eu tenho? Não sei. Vamos lá. Então, nós temos aqui, primeira prática, tempo de qualidade. Segunda prática, oração em línguas. Então, só para trazer como referência, oração em línguas é orar no Espírito, ok? Está claro isso para todos ou não? Quando a palavra diz na carta paulina, Judas 1:20, abre aí, Judas 1:20. Judas 1:20 diz assim, orando em todo o tempo no Espírito Santo, não é? Mas vós, amados, edificando a vós sobre a vossa santíssima fé. Olha que interessante, ele está falando que a gente edifica a nossa fé orando no Espírito Santo. Então tudo que tiver na carta falando sobre orar no Espírito, quer dizer oração em línguas. Abre aí em 1 Coríntios 14:14. Diz assim, porque se eu oro em língua estranha, celestial, o meu espírito ora bem. Olha que lindo. Então, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Ok? Então, quando você ora em línguas, o seu espírito traz a oração verdadeira. Então, segunda prática. Primeira, tempo de qualidade. Segundo, oração em línguas. Aí você bota um sonzinho desse. Tem uns sites, uns canais do YouTube que tem de gente cristã, tá? Tem que ser de gente de Deus, porque tem gente da nova era fazendo som assim. Então você tem que buscar referências de pessoas que são de Deus e que produzem. Aliás, vocês podiam fazer isso. Vocês que têm uma tecnologia legal, começa a produzir sons instrumentais do céu, espontâneos, e grava. Cara, isso é muito forte. 1 hora ali, libera anjos. É uma atmosfera e faz isso. Vocês vão ver os benefícios para o mundo que vocês vão entregar. Então, e aí você libera isso. Aí você ouve um som desse, porque a música não é adorar, mas a música ajuda no processo de saída do mundo material para o mundo espiritual. A música ajuda. Por isso que toda religião, toda seita tem o quê? Música. Né? Então, as trevas sabem disso. E o céu também, porque os louvores, na verdade, vêm do céu. Vem do céu. O diabo, ele distorce tudo e aproveita para ele. Então, você coloca um som, fecha os olhos e começa a orar em línguas. Terceira marcha, digamos. Então, primeira, tempo de qualidade. Segundo, oração em línguas. Terceiro, cânticos espirituais. Fala assim, cânticos espirituais. Onde que está na Bíblia isso? Efésios 5:18. É uma chave poderosa, irmãos. Não vos embriagueis com vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito. 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É cantar em língua estranha. Ordena for de barelo. Daqui a pouco eu vou chamar o grupo e vocês vão cantar só em línguas. E Deus vai romper aqui. A principal liturgia, eu cheguei a essa conclusão. A principal liturgia de uma igreja, o ideal para a glória vir é cantar em línguas. Aonde está isso, Rodrigo? Quem conhece a Rua Azusa? Quem já ouviu falar da Rua Azusa? Leia sobre a Rua Azusa. Você tem fome e sede de Deus, né? Compre o livro Generais de Deus, do Robert Liardon. Estude sobre a história dos avivalistas. Estude sobre a história do avivamento, onde o Espírito Santo derramou muito. E houve uma manifestação poderosa, um despertamento espiritual. E na Rua Azusa, o que é a Rua Azusa? 1905 a 1910, um ex-estábulo de cavalo. Deus escolheu um descendente de escravo, cego de um olho,
para derramar sua glória, e esse homem chamado William Seymour, seu pai da Rua Azusa. Na Rua Azusa as pessoas entravam, era corpos no chão. Falavam que era tudo árvores caídas. As pessoas passavam na esquina e caíam no poder e começavam a orar em línguas. Braços amputados cresciam instantaneamente. Tumores caíam assim, ó, pá! Parecia barro. Dente podre, preto, ficava branco, na hora, instantânea. A glória de Deus, eles falavam que era uma glória Shekinah, porque era uma nuvem que pairava lá dentro. E tinha o telhado, tinha uma labareda de fogo que conectava o céu com o telhado. E os bombeiros achavam que lá estava pegando fogo. Quem crê nisso que eu estou falando? É verdade. Compra o livro Histórias Inéditas de Azusa. Histórias Inéditas de Azusa. O autor, Tommy Welshel, ele entrevistou os santos da Azusa, que tinham na época 90 anos a 100 anos. 90 a 100 anos. Eles estavam vivos ainda. Que eram jovens, de 15, de 13 a 25 anos. E eles todos foram unânimes, todos disseram a mesma coisa. Qual era o segredo? William Seymour enfiava a cabeça dele numa caixa de sapato, que era o púlpito, e ficava orando em línguas. A pianista ficava cantando em línguas. E eles falavam que enquanto todos, de forma unânime, cantavam em línguas, a glória aumentava e os sinais, prodígios e maravilhas aumentavam. Cânticos espirituais é uma chave muito poderosa. Ah, mas é só para cantar em línguas? Não, Paulo fala em 1 Coríntios 15:15 o quê? O que farei então? Em algum momento eu oro na mente, em outro eu oro no espírito. Canto na mente, mas também canto no espírito. Então você pode continuar cantando louvores, não é em português, na língua materna, mas também valorize o espontâneo da oração do cântico espiritual. Cântico espiritual é poderoso. Para falar a verdade, eu toco violão. O que eu fazia no meu jejum de 7 dias? Cantava em espírito e chorava, chorava, chorava e chorava. Fica quieto aqui, está amarrado em nome de Jesus. Chorava, chorava e chorava. Deus é maravilhoso. Só faça isso. Hoje já são quantos jejuns? 5 de 7 dias, 1 de 11, 1 de 14. E antes de vir para Portugal, eu me consagrei num jejum de 21 dias na água. Faça mais jejum. Quando você jejua na água, é que não dá tempo de falar de jejum, mas quando você jejua na água, o cântico espiritual, aí já era. Você pode ser até arrebatado de fome. Glória a Deus. Aleluia. A gente começa. O pregador é tão sério, né? Que acaba. Bom, tempo de qualidade, cântico, oração em línguas, cânticos espirituais. Quarto, gemidos inexprimíveis, que é quando eu já não consigo mais cantar, eu começo a gemer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Olha, aqui tem bastante gente. O gemer Aí eu falei, antes de entender, eu gemia. E aí eu falei, Senhor, onde que está isso na sua palavra? Romanos 8:26. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, através de gemidos inexprimíveis. Aí eu... É isso. Você fica assim. É humilhante, não é? É humilhante ficar assim. Porque é adoração. Adoração é quando você se coloca fraco e o poder vem com tanta força que você se humilha. Fala, o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, eu te amo. Eu não mereço. Eu sou falho. E pá! E Ele vem com a glória, e a glória vem. É mais entrega.
Quinto, lágrimas, gemidos, na sequência vem lágrimas. E você pode ver, a maioria dos homens de Deus que sentem a presença de Deus choram, não é? George Whitefield, ele fala que diziam que ele era o pregador chorão, que ele chorava toda hora pregando. E Charles Finney fala que o avivamento vem com muita oração e lágrimas. Então, o chorar é o quebrantamento. Então, beleza? Tempo de qualidade, oração em línguas, cânticos espirituais, gemidos, lágrimas. Aí você já está no estado, uau, de nirvana, né? De puro êxtase, né? E aí depois você gera o quebrantamento e arrependimento. Isso naturalmente começa a gerar quebrantamento, arrependimento. Nessa hora que eu estou adorando no Espírito, por exemplo, é nessa hora que eu perdoo a minha sogra até. É nessa hora, eu falei, eu estou carnudo, eu tenho que perdoar ela, eu libero o perdão, Senhor. E sétimo item, que é até chegar aonde a gente estava falando da glória. O Senhor citou um versículo que é muito forte para mim. 2 Coríntios 3:18. A segunda prática que você não pode esquecer. O que eu fiz agora no começo? Eu pedi para você contemplar Jesus. Então, eu tenho feito isso. Todo momento, quando eu estou. Por quê? Não adianta orar em línguas, teu pensamento vai até onde? Não adianta orar em línguas pensando nas contas. Não adianta orar em línguas pensando no marido que está te maltratando, ou na esposa que não se converteu. Não adianta orar em línguas pensando nas contas, na dívida, no trabalho que não está dando certo, na humilhação dentro do trabalho ou da igreja. Ore em línguas contemplando Jesus Cristo. Você vai simplesmente falar, Senhor, eu quero te ver. Usa os olhos da tua fé. Por quê? Tua mente está muito vagando. Qual que é o problema? Concentração. Fala assim, distração atrapalha a adoração. Então eu preciso do quê? Foco. Quando eu estou de olho fechado adorando a Deus, eu fico concentrado. Espírito Santo, mostra Jesus, eu quero ver Jesus. Eu fico contemplando a glória de Jesus na minha frente. E aí eu começo a sentir o fogo, um calor, eletricidade e começo a chorar. Contempla. E aqui fala o quê? Vai lá, 2 Coríntios, todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho. Você está na frente de Jesus, você já está. Primeiro você precisa entender que você já está. Você já está lá, o véu se rasgou, não existe átrio, lugar santo, nem santo dos santos. Você já está na presença do trono. Quem? O teu espírito, que é nova criatura. Então você simplesmente, a unção vem da onde? O que é a unção? O que é a unção? Unção é o poder de Deus. A unção vem do Espírito. Ah, mas tem essa palavra na Bíblia? Tem, 1 João 2:27. Vai lá. 1 João 2:27. A palavra no grego é unção, crisma. Vem da palavra crisma, não é pneuma. No grego, quando fala pneuma, é espírito. Aqui está falando de unção. Uma capacitação que vem do Espírito. Mas essa unção vem de onde? A unção está no mundo espiritual que gera o poder no mundo material. Então a unção está onde? Quem é Jesus? Quem é Jesus? O que fala na Bíblia que ele é? Não, também, mas não o que eu quero. O que é Jesus? É a videira. A unção vem da onde? Da videira. E você é quem? O ramo. Você está conectado na videira. A unção vem da videira. Você é o ramo. E gera o fruto, o poder. Deus é tão bom que Ele quer que você tenha a honra de gerar o fruto. A unção, quanto mais você adora a Deus, mais o fluxo de poder, contemplando Jesus, vai vir sobre você e você vai ficar mais imagem e semelhança dele. Por que a glória de Moisés fica nele?
Porque quanto mais tempo você fica contemplando o teu rei, mais você vai manifestar a verdade do reino aqui na terra. Quantas vezes, quanto mais eu oro em línguas, quem já viu aquela história da sombra de Pedro? Que cura enfermos? Não é a sombra, é a glória que emana do espírito de Pedro. Isso está em você, está em mim. Por que a gente vê às vezes eu falo para a pessoa, vem aqui, senta aqui, isso, está doendo, tá, senta aqui. E agora, mexe, sumiu. Porque a unção, o Espírito emana da glória dele. Quando a gente está no telefone, ou está falando de Deus, quantas vezes, às vezes a pessoa que me pegou no Uber está curada, tira os óculos e fala, meu olho está voltando a enxergar. Por quê? Quanto mais você se consagra adorando no Espírito Santo, mais a glória vai sair do teu espírito, vai transbordar sobre a tua alma e sobre o teu corpo. E aí essa glória vai aumentar e vai começar a influenciar e afetar as pessoas à sua volta. E a pessoa vai falar, irmão, você pisou aqui e eu senti uma atmosfera diferente, mudou tudo aqui. Porque o céu está dentro de você. Quanto mais você adora no Espírito Santo, mais o céu vai se manifestar na terra. O céu está dentro de você.